vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós somos completamente gratos. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
cantar tem tudo a ver com Ele. Feche seus olhos, erga suas mãos e tenha esse momento adorando ao Senhor. Amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, e mesmo que eu me em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Amém. Vamos passar para os avisos. Paz, queridos, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online da Igreja Verbo da Vida aqui em Rio Branco. Tá? É uma honra receber você, né, aí no conforto da sua casa. Eu quero pedir para você dar uma curtida nesse vídeo, tá?
e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Amém? Então, tire esse tempinho para você compartilhar nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra hoje à noite. Amém? O Senhor tem uma palavra poderosa para nós nessa noite. Amém? Então, antes, eu vou dar alguns avisos, tá? Então, fica ligado aos avisos dessa semana. Nossos cultos de oração estão sendo nas terças e quintas-feiras, tá? Às 20 horas, através do aplicativo Zoom, tá? Então, você só precisa baixar o aplicativo. Tem um tutorial aqui no canal ensinando como baixar. Então, você baixa o aplicativo e se conecta, amém, com a gente no Zoom, tá bom? Se você não quiser aparecer, ligar a câmera, também é opcional. Contanto que você escute o culto, que você esteja conectado com a gente, que você possa falar seus pedidos de oração. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, querido. Amém? Então, se conecta com a gente. Hoje eu recebi a boa notícia. A Cida pediu oração pela irmã dela e, graças a Deus, ela estava internada, né, com Covid no hospital. E ela recebeu alta hoje, porque nós, como igreja, nos unimos em oração, queridos. E há poder na oração. Então, eu quero convidar você a se conectar, estar fervoroso nesse tempo. Amém? Conectado nos cultos de oração. Você que é jovem, nos sábados, às 6 horas, nós temos culto no Zoom, certo? Às 6 horas, o Rally está preparando uma programação especial para os jovens. Então, convida teu filho a se conectar também com a gente no sábado, tá bom? Às quartas-feiras, nós estamos enviando o link da live nacional da sede para que a gente possa estar recebendo dos nossos supervisores, tá? E tem sido uma grande bênção. Quartas-feiras, 6 horas, enviaremos o link aqui para você, tá bom? Domingo é o nosso culto de ceia. E eu quero animar você a criar expectativa, tá? Aqui pelo YouTube vai ser o nosso culto de ceia, por enquanto, ainda online, certo? Até que seja liberado, né, a programação dos cultos presenciais. Nós vamos estar aqui conectados, cheios da palavra, crescendo durante esse tempo. Amém? Nas nossas casas, se organiza, prepara esse tempo, né? Dedica esse tempo ao Senhor, querido, você e sua família, para não perder nada do que a gente tem preparado, né, como igreja, de programação para você. Tá bom? Com muito amor e carinho para que você permaneça firme, cheio nesse tempo. Para que quando a gente volte aos cultos presenciais, a gente possa estar melhor, mais forte. Amém? Dizendo até aqui o Senhor nos ajudou, animados, fervorosos e cheios da palavra, sendo boca de Deus para a vida de outras pessoas nesse tempo. Amém? Então, eu também quero dar os parabéns ao Mateus e à Nayane, que está fazendo aniversário hoje, tá? Que vocês sejam muito abençoados, queridos. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Eu declaro longevidade, o Senhor protegendo, guardando a vida de vocês. Vocês são preciosos para nós, tá bom? Aí, no domingo, no sábado, nós vamos ter a entrega do kit de ceia, tá bom? Então, fica ligado que a gente vai postar o horário no grupo para que você pegue o seu kit contendo o suco e o pãozinho da ceia para domingo, no sábado, lá na igreja. Você vai se organizar, dar uma passada rápida, tá? Organiza o sábado à tarde para pegar os teus elementos lá na igreja, tá bom? Domingo é ceia, aqui online. Querido, você está vendo esse QR Code aqui na sua tela? Ele é uma forma online de você poder fazer seus dízimos e as suas ofertas, tá? Se você quiser fazer presencialmente, a igreja está aberta todas as quartas-feiras à tarde, tá? A partir das 2 horas, a igreja estará aberta para que você possa fazer isso presencialmente, possa orar e possa dizimar. Mas também, se você não está podendo sair durante esse período e quer continuar obedecendo aos princípios, né, honrando ao Senhor, você pode estar fazendo de forma online, tá, através desse QR Code. Caso o seu celular
Isso. Estamos com o link aqui no vídeo, aqui embaixo do YouTube, tem na descrição o link também, tá? Disponível de dízimos e ofertas. É só clicar e é bem fácil você fazer isso através do conforto da sua casa aí no seu celular, tá bom? Então, por que, queridos? Nós entendemos que esse princípio, né, de reconhecer o Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, de devolver aquilo que Ele mesmo fez chegar nas nossas mãos. Você reconhece que foi o Senhor que deu toda a provisão, que fez chegar o mantimento, que fez chegar aquilo que você tem. E não vai faltar, queridos, não vai faltar, sobrará na sua vida. Mas nós entendemos que nós somos fiéis ao Senhor e reconhecemos com amor e gratidão a Ele. E nós somos fiéis ao Senhor. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, que aquele que semeia pouco, igualmente colherá. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo o que tiver proposto em seu coração. Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, que você possa estar fazendo isso de forma alegre, animado, reconhecendo que a fonte, sabe, de tudo que chega nas suas mãos é o Senhor, querido. Então, com gratidão, com alegria, você pode fazer isso de forma online ou presencial nas quartas-feiras. E da mesma forma também os nossos livros. Você pode estar adquirindo livros poderosos. Nós vamos passar agora o vídeo, tá? E fica ligado, de um livro. Se você soubesse o que acontece no espírito quando se alegra, você se alegraria todos os dias. E você já pode ir se alegrando com esse novo lançamento da editora Rema Brasil. O Poder Secreto da Alegria. Mais uma obra em português do reverendo Mark Hanks. The joy of the Lord is your strength. And he says, now, when you believe God, first thing you do is you rejoice with joy unspeakable. And he said, and that joy is full of glory. Aprenda a desfrutar diariamente desta força divina. O Poder Secreto da Alegria. Adquira já o seu exemplar, disponível também em e-book. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Amém, queridos? Esse livro adquire, tá? Se você ainda não tem, tá? Ele é um livro poderoso, queridos. O Poder Secreto da Alegria, tá? Ele fala aqui, olha, que a alegria é a ponte entre crer e receber. Quando nós somos alegres, quando nós entendemos o fruto do Espírito que habita dentro de nós, meditamos nessas verdades, queridos, nós vamos receber a glória de Deus, porque a alegria é indivisível, é um meio para nós recebermos a glória de Deus. Amém? E aí ele diz assim, ó, se você soubesse o que acontece no seu espírito quando você se alegra, você se alegraria todos os dias. Então, quer aprender sobre esse fruto maravilhoso, esse livro, tá? Também nós temos o que acontece da cruz ao trono, tá? Para você entender melhor sobre esse assunto poderoso e como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, tá? Nós temos disponível na nossa livraria Rema, todas as quartas-feiras à tarde. Passa lá e adquire o seu. Se mantenha cheio e fervoroso do Espírito. Tá certo, queridos? Agora nós vamos receber a palavra no nosso coração. Abre o teu coração, tá? Pega a tua água, não deixe que nada tire a tua atenção. Não se distraia com nada. Vamos ficar conectados e receber mais do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia! Graças a Deus! Que maravilha, irmãos, estar junto. Amor, eu gosto daquele pedestal para mim, por favor. Aleluia! Como você está? Como você tem passado? Me diga aí.
Aleluia. Estou com saudade de vocês. Estou com saudade de ter essa comunhão, né, tão gloriosa que nós temos juntos. E nada pode nos separar. Amém? Nada pode nos separar, nada pode impedir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse ano será o melhor ano de nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que esse ano será o melhor ano da sua vida? Aleluia. Deixa eu colocar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Aleluia. Deus tem grandes coisas para nós. Você crê nisso? Hoje nós vamos falar sobre a oração eficaz. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Deixa eu abrir aqui o texto. João 5, 1 João, né? Não é Evangelho de João, é 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Abre aí comigo, por favor. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a oração eficaz, ok? Uma forma simples, uma forma prática de falarmos sobre a oração eficaz. Eu queria que você ficasse ligado, ficasse conectado, porque tem muita coisa para acontecer hoje. Aleluia. Abre aí a sua Bíblia, você já abriu. Deixa eu abrir a minha aqui. 1 João 5. 5 quanto, irmãos? 5,14. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é que ele diz? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Diga comigo, se eu peço algo a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Glória a Deus. Então, quer dizer que, se eu peço a Deus algo, segundo a sua vontade, Ele me ouve. Aleluia. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia. Então, vamos lá, irmãos. Vamos para a parte aqui de definição desse assunto. Hoje a palavra é sobre oração. Por quê, pastor? Porque nós vamos falar de oração nessa noite. Irmãos, a oração é a base para tudo. A oração é o meio pelo qual nós recebemos tudo da parte de Deus. E é o meio pelo qual nós comunicamos tudo a Deus. A oração, irmãos, é a base de uma vida cristã, de sucesso, uma vida cristã, né, eficaz. Então, a oração eficaz, ela faz diferença. Uma vida onde nós oramos de forma eficaz fará diferença. Por quê? É através da oração que nós pavimentamos a estrada do nosso futuro. Sabe, está diretamente ligado ao que nós falamos em oração. O nosso futuro, irmão, está ligado ao que nós pedimos a Deus em oração. Aquilo que nós agradecemos a Deus em oração. Então é importante nós termos, irmãos, uma oração eficaz. É importante, irmãos, nós entendermos o que é uma oração eficaz e podermos andar nisso, ok? Então, eu peço para você que você fique conosco, que você acompanhe,
sabe, essa transmissão até o fim, porque nós vamos falar dessa oração eficaz. Nós vamos falar de como ter resposta de oração, de como ter uma oração confiante, ousada, entusiasmada. Eu não sei você, irmão, mas muitas vezes na minha vida, o sentimento que tinha dentro de mim, a atitude que tinha dentro de mim, é que eu estava orando e a oração não passava do teto. Eu estava orando e a oração era como se não tivesse força, é como se não tivesse ímpeto, é como se Deus não estivesse respondendo aquela oração. E eu quero te dizer nessa noite, Deus tem um interesse total, irmãos, em responder às nossas orações. Deus tem total interesse em responder às suas orações. Aleluia. E nessa noite, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Então vamos lá. Oração eficaz, não é? Vamos falar um pouco das definições. Definição. O que é oração, irmão? Oração é fazer petições a Deus, como está no Salmo 65, versículo 2. Oração também é ter comunhão íntima com Deus, como diz no Salmo 25, 14. Oração também é a sua comunicação com Deus, como diz Salmos 66, 19. Também oração não é só falar com Deus. Oração é conhecê-lo e é amá-lo. Diga comigo, oração não é só pedir e receber. Diga comigo, oração também não é só agradecer. Aleluia. A oração, irmão, é uma forma de nos comunicar com Deus, mas também de conhecê-lo. Aleluia. Através da oração nós o amamos. Olha que coisa linda, irmãos. Glória a Deus por isso. Sabe, nós podemos amar o Senhor e, na verdade, a forma de nos relacionar com Ele é através da oração. Através da oração você vai ter experiências com Ele. Através de uma vida de oração você vai ter confiança para todas as facetas da sua vida, para todas as áreas da sua vida. Essa confiança vai ser estabelecida, irmãos, em cima de uma vida de oração, em cima de uma vida regada à oração. Então a oração também é pedir, a oração também é agradecer, mas não só isso. O fundamento da oração, irmãos, é conhecê-lo e amá-lo. Olha que maravilha. Amém? Então, vamos lá, vamos seguir. Nesse ponto aqui, eu queria falar sobre os elementos da oração. Eu queria que a gente entendesse um pouco sobre quais são os elementos que compõem a oração, para que a nossa oração não seja vazia, para que a nossa oração seja eficaz. Existem elementos que precisam fazer parte da nossa oração. Aleluia. Então, a gente vai elencar aqui os elementos da oração, né? O primeiro elemento da oração é segundo a sua vontade. Nós lemos isso, né? Segundo a sua vontade, como? Qual é a vontade de Deus que nós oremos? É pela sua palavra. Aonde nós conhecemos a vontade de Deus, irmãos? Pela palavra. Olha o texto que nós lemos aqui. O texto que nós lemos aqui, ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que coisa linda, irmãos. Ele está dizendo que eu posso ter confiança na minha oração se eu estou orando a sua vontade. Então, a primeira coisa, para que não seja uma oração vazia, é entender que eu estou orando segundo a sua vontade. Entendeu? Então, aonde eu conheço a vontade de Deus? Diga comigo, na sua palavra. Aleluia. Então, veja que esses elementos que a gente está falando da oração, eles vão, irmãos, fundamentar. Eles vão nos encher de ousadia. Eles vão nos encher de fé. Por quê?
Porque a nossa oração não vai ter aquele sentimento de vazio. Aquele sentimento, eu não sei como orar, eu não sei o que pedir. Não, eu sei. Se eu orar segundo a sua vontade, né, eu tenho confiança que Ele me ouve. Olha que maravilha, irmãos. Aleluia. E aonde eu conheço a vontade de Deus? Na sua palavra. Sabe, eu conheço a vontade de Deus, irmãos, na sua palavra. Se eu leio a palavra, irmão, se eu medito na palavra, irmão, se eu entendo as promessas que tem na palavra para mim, irmãos, se eu entendo os textos que falam daquilo que eu posso pedir a Deus, daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, irmãos, eu tenho confiança na minha oração. Eu tenho confiança naquilo que eu estou pedindo a Deus, naquilo que eu estou falando com Deus. E aí a minha oração deixa de ser vazia. A minha oração passa a ser uma oração eficaz. Por quê? Porque eu estou falando na minha oração, eu estou me relacionando com Deus através da sua palavra. E quando eu coloco a palavra recheando a minha oração, com textos bíblicos que respaldem a minha petição, que respaldem a minha ação de graças, a minha intercessão. Quando eu coloco isso em prática, o que acontece? Eu começo a ter confiança. Eu estou orando a palavra. Eu estou orando a sua vontade. Aleluia. Olha que coisa linda. Aleluia. E o segundo ponto, irmãos, que nós temos que entender na oração é, quando orar em nome de Jesus. Abra aí em João 16, versículo 23 e 24. Por favor, acompanhe comigo. Enquanto você abre também, se alguém está abrindo a Bíblia com você, eu queria que você compartilhasse essa live. Eu queria que você compartilhasse esse nosso culto com pessoas. Pessoas precisam ser atingidas por essa palavra. Parece uma palavra tão simples, uma palavra tão básica, irmãos, mas vai fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas precisam entender como orar. Sabe, irmãos, nós temos tido tempo para orar. O problema é que nós não temos orado. Por quê? Porque não temos tido confiança. Por que não temos tido confiança? Porque não conhecemos a sua vontade. Aleluia. Então, quando conhecemos a sua vontade, quando nós entendemos a sua vontade, nós começamos a ter confiança, nós começamos a falar com Deus, a nos relacionar com Deus, e aí começamos a ter experiências com Deus. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Abre aí comigo, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. João 16, 23 e 24. Diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo-há de dar. Até agora, nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Olha que maravilha! Irmãos, veja só, esses dois textos que nós começamos a ler nessa noite, né? Estamos estudando a palavra de Deus no nosso culto, ainda está online, né? Será online para continuará sendo online, mas será presencial. Os cultos voltarão a ser presencial. Eu creio em nome de Jesus o mais rápido possível. Eu estou orando em nome de Jesus. Amém? Nós voltaremos a ter nosso culto na nossa igreja em nome de Jesus. Mas nós também transmitiremos o culto quando estivermos fazendo na igreja. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Você concorda comigo em nome de Jesus? Coisas estão acontecendo, coisas estão mudando no reino do Espírito, coisas vão acontecer. Essa pandemia está acabando, os dias dela aqui na terra estão acabando, ela vai perder a força. Ela vai perder a força. A minha oração tem sido por imunidade sobre sua vida, a imunidade de Deus sobre sua casa, em nome de Jesus. Eu tenho crido nisso, irmãos, eu tenho declarado isso, eu tenho orado sobre isso. E eu chamo você a se posicionar também,
a sair da zona do medo. E com isso eu não estou dizendo para você deixar de usar máscara, deixar de usar o álcool em gel, não é isso. Mas você começar a mudar a sua oração. E nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Vamos continuar nos elementos da oração, ok? Primeiro, orando a sua vontade. Como é que eu oro a vontade de Deus? Pela palavra. Segundo, em nome de Jesus. Como diz lá em João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Ele diz nesse texto o seguinte: tudo que pedires ao Pai em meu nome. Olha, irmãos, aqui nós temos uma chave preciosa. A nossa oração não tem que ser a Jesus. A nossa oração tem que ser ao Pai. Jesus veio estabelecer um relacionamento do homem com o Pai. Você pede ao Pai, você se relaciona com o Pai, né, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Jesus é a chave de acesso. Aleluia. Diga comigo nessa noite: Jesus é a chave de acesso. Aleluia. Se você tem a chave, você tem o acesso. Oh, aleluia. Então, eu preciso orar a palavra. E eu preciso orar em nome de Jesus. Agora, veja o que ele está dizendo. No primeiro texto que nós lemos, aqui em João. Deixa eu botar aqui. Isso aqui, ó. Esse primeiro texto de 1 João 5, 14 e 15. Diz que a minha confiança com Deus. Eu posso ter confiança que Ele me ouve. Eu posso entender que eu recebi. Se eu oro à vontade dEle. E se eu oro em nome de Jesus, eu tenho o que eu peço para que a minha alegria seja completa. Há um interesse em Deus responder às suas orações, porque Deus está interessado em que a sua alegria seja completa. Olha que maravilha, irmãos. Deus está interessado na sua alegria. Deus se importa com você. Deus se importa com os teus planos, Deus se importa com os teus sonhos, Deus se importa com os seus problemas, Deus se importa com as suas necessidades. Deus já promoveu um plano, Deus já tem um propósito para a tua vida. E através da oração, essas certezas, essas pérolas serão colocadas dentro de você. Porque Deus tem interesse, irmãos, que você viva uma vida de alegria. Deus tem interesse, irmãos, que você saia, se você estiver de uma depressão, de uma tristeza profunda, de uma ansiedade. E ter esse relacionamento correto com Deus através de uma oração eficaz. Uma oração que ora aquilo que está na palavra. Ora segundo o que está na palavra. Né? Uma oração que ora em nome de Jesus. Você percebe os elementos se formando sobre a oração. Você percebe esses elementos sobre a oração eficaz. Começando a rechear a sua oração. A sua oração nunca mais será a mesma. A sua forma de oração a partir de hoje será totalmente impactada. Nunca mais o sentimento, irmão, de uma oração mais ou menos, não sei, eu preciso orar mais vezes. Não, será de glória em glória, será de fé em fé. O seu relacionamento com Deus será estabelecido de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, o terceiro elemento que não pode faltar na sua oração é ações de graça. Aleluia. Aleluia. Você não pode deixar a sua oração sem esses três elementos. Ah, pastor, tem outros elementos que o senhor podia colocar aí. Tenha calma. Nós vamos falar de atitudes. Mas eu estou falando de um elemento, né, como se fosse um elemento morfológico, que não pode faltar em nenhuma oração. Entendemos que existem vários tipos de oração. A oração da fé, a oração de petição, a oração de intercessão, a oração de ação de graças, a oração de adoração, né? A oração de entrega, de consagração. Existem tantas orações. Mas a questão nessa noite
é que existem elementos que eles permeiam todas as orações. E é sobre esses elementos que estamos falando aqui. Esses elementos da palavra, orar a palavra. O elemento de orar em nome de Jesus. E o elemento de ação de graças. Esses 3 elementos, eles não podem deixar a sua oração. Seja ela de petição, seja ela a oração da fé, seja ela a oração de entrega, seja ela a oração de consagração, né, a unânime, a de concordância, nenhuma delas podem deixar esses 3 elementos. São elementos básicos que vão fazer com que você tenha uma oração eficaz, seja pedindo, seja dando graças, seja adorando, seja intercedendo, seja se consagrando, seja entregando a Deus. Você precisa desses 3 elementos de oração. Né? E o que é que diz em Filipenses 4:6 sobre a ação de graças? O que é que diz lá? Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Filipenses 4:6 diz assim: e não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Sabe, irmãos, é tão interessante que nós precisamos entender que até as súplicas e petições, elas podem ter ação de graça. E ação de graça também é uma atitude, né? Gratidão é uma atitude, e não só palavras. Mas esse elemento da ação de graça, reverberado, através das suas palavras, em sua oração, fazem com que a sua oração se enriqueça de fé. Porque só agradece a Deus quem crer que Deus ouviu e já recebeu a sua oração. Aleluia. O que a gente leu em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. O que foi que nós lemos lá? Nós lemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, temos confiança que já recebemos, já obtivemos, né, o pedido que fizemos. Então, se eu já fiz a minha oração, se eu creio que Ele ouviu, porque eu orei em nome de Jesus e eu orei a palavra, e eu creio que obtive também, eu posso agradecer. Então, a ação de graças, como um elemento de uma oração eficaz, a ação de graças é quando você entende e você coloca esses 3 elementos dentro da sua oração, você tem um sentimento, você tem aquela intuição, aquela certeza por dentro, né? Aquela nota por dentro. Eu orei segundo a vontade de Deus. Sabe, aí como o João colocou aí nos comentários, um coração grato. Um coração grato revela-se numa boca de gratidão. Não é? Então, o coração grato é uma atitude, é um posicionamento. Mas a ação de graças, como elemento de uma oração de eficaz, né, é uma palavra que eu solto revelando o coração grato. Então, vamos lá. Quais são os 3 elementos da oração eficaz? Né? Segundo a sua vontade, em nome de Jesus e ação de graças. Obrigado, Senhor. Toda vez você pode terminar a sua oração assim: Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor me ouviu, porque eu orei em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, eu sou grato, Senhor, a Ti. Eu rendo graças a Ti, Senhor, porque eu orei a Tua palavra. E se eu oro a Tua palavra, eu tenho confiança que o Senhor me ouviu e que eu já tenho o que eu te pedi. Obrigado, Senhor. Aleluia. Olha que maravilha, irmãos. Você entende essas coisas, como são preciosas. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar de uma atitude de oração, né, sobre aquilo que revela como está o meu coração. Então,
na oração, né? Como tem que estar a minha atitude na oração, tá? Primeira coisa, seja específico. Sabe, irmãos, pessoas que fazem orações evasivas são pessoas que têm pouco resultado. Então, seja específico naquilo que você quer. Seja específico na sua oração. Uma oração generalista, uma oração genérica, é uma oração de um homem, de uma mulher imatura. Um bebê na fé, ele ora assim: Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo mundo inteiro, obrigado, né? Pai, eu te peço para que ninguém passe fome no mundo, e essa oração é bem-vinda, mas existe, irmãos, um nível maior de oração. Um nível, que eu posso dizer, um nível mais profundo de oração. E para que eu entre nesse nível mais específico de oração, mais profundo de oração, eu tenho que ser específico no meu pedido. Eu não posso ser evasivo, eu não posso ser generalista. Eu preciso ser específico na minha oração. Amém? E você vai ver, no início, nós somos tendenciosos a orar de forma genérica. Mas se nós mudarmos esse pensamento, nós vamos entrar no nível mais específico. Nós vamos entrar no nível de oração mais exata. E essa exatidão, essa atitude, vai se encaixar no nível de oração eficaz. Amém? Então, se você conhece a vontade de Deus, irmãos, você pode ser específico na sua oração. Segundo ponto aqui, irmãos. Creia que recebeu. Aleluia. Abra comigo, irmãos, lá em Marcos 11, 23 e 24. Abre comigo, por favor. Marcos 23, 24 diz assim. Marcos 11, versículo 23 e 24. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedires, orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Né? Na versão corrigida diz, crê que recebestes e tereis. Então, creia que você recebeu, não na hora que aquilo chegar na sua mão, não na hora que você vê o fruto da resposta da sua oração, seja na intercessão, seja na concordância, seja na petição, na oração da fé, seja na oração por cura. Creia que você recebeu na hora que você orou. Aleluia. Por isso você pode dar graças. Então, qual é a atitude específica no coração? Quais são as atitudes de uma oração eficaz? Seja específico, né? Creia que recebeu. Persevere em oração. Abra comigo, eu tenho um texto aqui específico para a gente falar sobre isso. Só um minuto. Colossenses 4:2. Abre comigo, por favor. Colossenses 4:2. O que diz? Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Olha que coisa linda, né? Mais uma vez, ações de graças, né? Através da oração, tá? O que é perseverar em oração, irmãos? É você fazer uma oração que você perceba por dentro. Eu preciso permanecer nessa atitude.
entenda uma coisa. Quando você ora por você, você só precisa orar uma vez. Porque o livre-arbítrio, ele foi condicionado à tua fé. Mas quando a resposta que você precisa depende da vontade de terceiros, você pode orar mais de uma vez. Exemplo disso, na intercessão. Você pode orar por um motivo de oração na intercessão mais de uma vez. Agora, a oração da fé, não. Crer que receber, tive. E aí eu dou graças. Mas perseverar em oração, né, tanto tem a conotação de se manter firme, numa atitude de oração, dando graças, regando de graças aquilo que você orou por você. Mas quando fala sobre outras pessoas, sobre terceiros, sobre intercessão, você pode regá-lo de oração. Você pode regar a vida de alguém de oração. Você pode regar a vida de uma família em oração. Você pode regar aquela pessoa que precisa ser salvo, precisa ser encontrada, né, por Deus. E você pode regar a vida dela em oração. E perseverar em oração é muito importante. A perseverança na oração, irmãos, é a prova de que confiamos em Deus. Quem confia em Deus não é oscilante, mas perseverante. Essa palavra perseverar, nesse texto aqui, irmãos, é como se fosse algo muito duro, algo que fosse imóvel, algo que não saísse do lugar. O que quer dizer isso? A permanência, a firmeza. Perseverar em oração é alguém que é firme naquilo que ora, é alguém que é firme naquilo que crê, é alguém que é firme naquilo que pediu, né? A firmeza na oração, irmãos, ela tem o sentimento de uma continuidade. Você não se perde no meio do caminho, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe o que você tem pedido a palavra, você tem orado sobre a palavra, você tem orado em cima das promessas que estão na palavra, sobre tua vida, sobre a vida do teu próximo. Aleluia. E aí você começa a entender essas coisas. Põe os elementos com as atitudes corretas. Qual é o resultado? Uma oração eficaz. Amém? O outro ponto aqui, deixa eu passar para lá, é sabedoria. Aonde é que está esse texto, irmãos? Sobre sabedoria. Lá em Tiago. Abre aí comigo. Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 5. Diz assim. Oxe, abriu lá. Deixa eu agitar isso aqui. Isso. Tiago 1, 5. O que é que diz lá? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria nas palavras. Entendimento nas palavras. E isso está ligado diretamente a saber como pedir, como nos posicionar. Tiago também fala daquele que pede, mas pede mal, porque só pede para gastar com seus prazeres momentâneos, só pede pensando em si mesmo, né? E por isso não recebe. Então a sabedoria ela vai dar o discernimento que você precisa na hora da sua oração. Então ser específico, irmãos, crer que recebeu, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Perseverança, ser firme, constante, né? Aquela ideia de continuidade de uma vida de oração, ou naquilo que pediu, estabelecer. E sabedoria na hora de pedir, sabedoria na hora de orar, sabedoria na hora de se posicionar em intercessão. Aleluia. É tão interessante, irmão, que a sabedoria espiritual
não é uma sabedoria no raciocínio, mas a sabedoria espiritual. Traz o discernimento para nós de quando a nossa oração ela precisa ser estabelecida, os momentos que nós precisamos orar. Um profeta que é sábio, e aí eu quero passar um pouco sobre isso, um profeta que é sábio, quando ele recebe aquela revelação, quando ele recebe aquela palavra sobre a vida de alguém, sobre alguma circunstância, se ele tem uma vida de oração em sabedoria, ele sabe se aquela revelação é para tratar com a pessoa ou para interceder pela pessoa. Olha que poderoso. Se você, irmãos, você recebe revelação sobre as pessoas, você precisa de sabedoria. Porque nem tudo que Deus te revela é para você revelar para a pessoa. Possa ser que essa revelação seja para tão somente você orar por ela. Aleluia. Então você precisa ter esse sentimento, você precisa ter essa sabedoria. Quanto mais profundo, quanto mais eficaz for a sua oração, mais sabedoria você precisa, porque você está entrando numa dimensão, irmãos, que precisa de sabedoria. A sabedoria natural, que é baseada nos sensores, né, naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso provar, sentir, ouvir, tocar, é uma sabedoria rasa. Mas através da oração, que eu me relaciono com Deus, que é Espírito, eu percebo que meus olhos espirituais eles são abertos. E a sabedoria vai fazer com que eu discirna o que eu vejo. Vai fazer com que eu discirna aquilo que eu recebo por dentro. Olha que maravilha. Aleluia. Vamos passar. Deixa eu ver se eu passo por aqui. Então, eu falei sobre os elementos da oração eficaz, né? Uma atitude eficaz na oração. E agora eu vou falar sobre os inimigos da oração. Quais são os inimigos da oração? Vamos lá, eu vou terminar com isso. Você está recebendo alguma coisa, irmãos? Quais são os inimigos da oração eficaz? Medo e dúvida. Sabe, irmãos, medo e dúvida é o inimigo da fé. E sem fé é impossível a chegar a Deus. É impossível me agradar a Deus. Fé, ela produz ousadia, intrepidez. O inverso disso é medo, é dúvida. O medo e a dúvida querem nos parar todos os dias. Medo e dúvida se apresentam diante de nós todos os dias. A dúvida faz com que a gente não ore. Agora, a dúvida ela está diretamente ligada à falta de conhecer a vontade de Deus. O medo, ele está ligado diretamente à falta de conhecer o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Porque se eu entendo que ele se fez pobre para que eu fosse rico, que ele se fez enfermo para que eu fosse curado, que ele morreu para que eu tivesse vida em abundância, irmão, o medo não tem espaço na minha vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ah, irmãos, se eu entendo a redenção, se eu entendo que a redenção foi uma obra de amor, e essa obra de amor lança fora o medo, irmão, eu não posso deixar que minha oração seja contaminada pelo medo, seja contaminada pela dúvida, seja contaminada, irmão, porque a dúvida e o medo só geram ansiedade. Mas a fé gera alegria. E é por isso que a gente leu sobre os elementos da fé, que Deus está interessado que a nossa alegria seja completa, querido. Deus tem interesse em alegria, em paz, em ousadia, em intrepidez, em comunhão, e não em medo, em dúvida. Sabe quantas pessoas têm parado por causa do medo? Quantas pessoas têm parado por causa da dúvida, irmãos? E não é isso que Deus tem para a sua vida. Então é um inimigo de uma vida de oração eficaz, irmãos. O medo e a dúvida.
Outra coisa outra questão que é inimiga da oração. Qual é? A tagarelice e a murmuração. Sabe, irmãos, uma pessoa que é tagarela é uma pessoa que não tem vida de oração. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós, por mais que tenhamos muita vontade de falar, nós temos um limite de palavras diárias. Falar cansa a mente. E uma pessoa que é tagarela, ela fala muito. Mas Provérbios diz que no muito falar não falta pecado. Em outras palavras, me mostre alguém que fala pouco. Um cristão, um homem de Deus que fala pouco. Eu vou te mostrar alguém que tem uma vida de oração. Sabe, irmãos, imagine você ter 20 laranjas. E aí você tem essas 20 laranjas e você diz, não, eu vou dar 20 laranjas toda a João. E quando chega Maria e me pede laranjas, eu não tenho porque eu dei as 20 a João. É o que nós temos feito em oração muitas vezes. Nossos inimigos da oração têm sido a tagarelice. Nós temos gastado nossas palavras, nós temos gastado nossos neurônios, dividindo com pessoas que não vão resolver o nosso problema, abrindo nosso coração com pessoas que muitas vezes estão numa situação pior do que a nossa. Quando éramos para gastar isso em oração, porque deixar que as pessoas ouçam aquilo que só Deus pode resolver é um gasto desnecessário. Porém, fechar a boca e jogar diante de Deus e lançar diante de Deus aquilo que te traz ansiedade. Saber que Ele tem cuidado de vós, como diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você está investindo tempo. Você está investindo suas palavras com a pessoa certa. Porque quando eu oro à vontade de Deus, eu tenho confiança que recebi aquilo que pedi. Quando eu oro em nome de Jesus, tudo que eu pedi, eu recebo. Por quê? Porque Deus quer que o meu gozo seja completo. Aleluia! Então, irmãos, para de ser tagarela. Pastor, o senhor está falando de quem? Irmãos, eu estou falando para a internet. E se você está me ouvindo, julgue-se a si mesmo. A minha função é pregar. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e traz à memória é Deus. Então, a pessoa que fala muito, irmão, é uma pessoa que ora pouco. Aleluia. E quando não está murmurando, até no rima mesmo, né? Alguns dizem, eu gosto mais do professor tal, eu gosto mais do professor tal. Cuidado, para essas preferências não serem motivo de murmuração. Mas eu gosto mais das aulas presenciais. Quem não gosta? O rima é presencial. Mas cuidado, para você não se entristecer por causa de suas opiniões e suas vontades. Aleluia. Mas eu gosto mais do pastor Fábio pregando. Mas eu gosto mais do João pregando. Mas eu gosto mais do pastor Osmar pregando. Cuidado. Mas eu gosto mais de manteiga. Eu gosto mais de maionese. Eu gosto... Não, cuidado. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Amém. A ação de graça, irmão. Como o João falou aqui nos comentários, o coração grato, irmão, não deixa que murmuração saia da nossa boca. E uma vida de oração nos livra da tagarelice. Por isso que Jesus disse, quando for orar, te tranca no quarto. E fala em secreto com Deus. Aleluia! Aleluia! Quer gritar? Grita no quarto com Deus. Quer chorar? Chora no quarto com Deus. E quando sair, você vai perceber o renovo. Quando sair, você vai perceber a fortaleza.
se você orar a palavra, se você orar em nome de Jesus, se você regar de ação de graças aquilo que você está orando, perseverante, você vai ver a tagarelice vai sair da sua vida, a murmuração vai sair da sua vida, o ódio vai sair da sua vida. Vamos lá, vou correr aqui que eu estou terminando com isso. Outro inimigo da oração é negligência e leviandade. O que é leviandade, irmãos? Leviandade vem de pega leve. Sabe, às vezes a impressão que eu tenho é que hoje, na igreja do Senhor, na face da terra, tem vindo um espírito leviano. Um espírito leviano na hora de orar, na hora de ler a palavra, na hora de ir à igreja. É bem verdade que muitos de nós estamos contando as horas para voltar aos cultos presenciais. Mas quando estava presencial, não estávamos indo. Aleluia. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos não ser levianos, não ser negligentes. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, sabe, ter uma vida rápida em mudar, rápida em perseverar, sabe, seguro, firme, constantes. E não deixar que a negligência, né, a procrastinação, a leviandade tire de nós a vida de oração. Quantas vezes nós somos pegos, irmãos, entristecidos, sem querer orar, sabe, sem querer nos colocar em oração, temos preguiça, fazemos aquela oração religiosa e vamos desfalecendo. Não será assim sobre você, não será assim na sua vida, não será assim na sua casa, não será assim com sua família. Eu declaro em nome de Jesus a sua vida de oração sofrendo um impacto gigantesco nessa noite. Em nome de Jesus. Nada de leviandade, nada de procrastinação, nada de ser negligente na vida da oração, mas perseverantes em oração, orando de dia, orando de noite, meditando na palavra, porque quanto mais você medita na palavra, mais palavra você tem para orar. Quanto mais você se enche da palavra, mais inspiração na oração você vai ter. Quer ver uma pessoa que sempre diz assim: ah, não, ora você. Você vai ver essa pessoa nem lê a palavra, irmãos. Porque é impossível, irmãos, alguém que medita na palavra, irmãos, alguém que medita de dia e de noite na palavra, essa pessoa não tem o que orar, irmãos. Aleluia! Nós precisamos ser ousados na oração. Nós precisamos deixar a negligência, deixar a leviandade de lado, irmãos. Ah, não sei, não é bem, tudo, né? Tem uma geração de cristãos que diz assim, tudo assim, não é bem assim, nem tudo é Deus, nem tudo é isso, não. Tudo é Deus. Deus vai além da existência porque Ele é. Deixa eu lhe dizer, Deus não foi criado por nada. Deus não foi criado por ninguém, Ele tão somente é. Ele é o autor da vida. E todas as demais coisas foram criadas. Só Deus não foi criado. O que isso quer dizer para mim e para você nessa noite? Que eu e você, que somos criaturas, nós precisamos daquele que nos criou. Aleluia. Ele é a fonte. Então tudo que eu preciso está em Deus, que é a fonte, o autoexistente, o que não muda, o que não falha. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos dessa confiança. Nós precisamos da perseverança. Nós precisamos nos posicionar firmes
em oração. Sabe, irmãos, eu quero te dar um conselho nessa noite. Para de estar contando óbito, irmãos. Para de estar contando óbito. Orem pelas famílias enlutadas. Quantas famílias que tem no nosso meio que estão enlutadas. E elas são dignas da nossa oração. Mas o que eu estou dizendo é sobre pessoas que vivem querendo os relatórios atuais de mortos, de infectados. Se é isso que ocupa a tua mente, é isso que vai ocupar a tua boca. Você precisa ocupar a sua mente da palavra de Deus, e você vai ver que vai sair oração da sua boca, vai sair fé da sua boca, vai sair ação de graça na sua boca, e você vai perseverar, e você vai deixar a leviandade da oração, você vai deixar a negligência na oração, o medo e a dúvida não terão vez sobre sua vida. Você vai deixar a tagarelice, você vai deixar a murmuração e você vai avançar em Deus. Em nome de Jesus. Nós precisamos, e a última coisa, irmãos, que eu quero falar nessa noite. Eu só vou tocar nesse ponto, que é a falta de perdão. A falta de perdão. Muitos têm perecido porque não têm perdoado. Sabe, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos perdoar. Ele morreu na cruz para nos perdoar. Mas há uma forma de perder o benefício do perdão quando nós não perdoamos. Eu não vou abrir no texto aqui, irmãos, mas existe um texto na Bíblia, Jesus falando de uma parábola, onde um senhor tinha um servo, e esse servo, um conservo. O senhor tinha um servo que tinha uma dívida que esse servo não ia pagar, nem que ele trabalhasse o resto da vida dele. E a condenação desse servo era morrer. E o Senhor perdoou. Foi misericordioso com aquele servo. Porém, aquele servo, no meio do caminho, encontrou um conservo. Eita, Jesus! E esse conservo lhe devia uma dívida muito pequena. Lembre-se, esse servo foi perdoado pelo seu senhor. Mas quando ele encontrou o seu conservo, que lhe devia muito menos, não perdoou. Não perdoou a dívida do conservo. Qual foi o resultado da história? O senhor que tinha perdoado a dívida do servo, quando soube da maldade que o servo teve do seu conservo, o condenou. A Bíblia também diz, irmãos, que a falta de perdão deixa o diabo em vantagem sobre nós. Meu Deus! Meu Deus! Sabe, irmão, se você não perdoa, se você está sobrecarregado de mágoa, de raiva, de ira, e não consegue se livrar disso, a sua oração não vai ser eficaz. Isso vai roubar a sua ousadia. Por isso, em nome de Jesus, use o seu celular nessa noite e vá pedir perdão a quem você deve. Quando acabar o culto hoje à noite, e eu vou orar por você, e depois que orar por você e a gente se despedir, você precisa tomar uma atitude de se livrar desse lixo chamado ressentimento, chamado mágoa. São coisas na sua alma que uma atitude de perdão vai te livrar delas. E sua vida de oração será totalmente impactada. Totalmente impactada. Em nome de Jesus. Você precisa nessa noite pedir perdão.
Na verdade, mais importante do que pedir perdão é liberar perdão. Por quê? Porque quem ofendeu, muitas vezes, é mais fácil dormir. Mas quem foi ofendido, perde o sono. Quem foi ofendido, vive ansioso. Quem foi ofendido, vive angustiado. Sabe, a gente precisa fugir dessa armadilha chamada ofensa. Livrar nosso coração da mágoa. Sabe, se Deus, que é tão bom, nos perdoou coisas impagáveis, por que não liberar pessoas do nosso coração? Por que não liberar ofensas do nosso coração, que tem gerado mágoa, que tem trazido doenças para nós? Deixa eu lhe dizer, a falta de perdão atrai doenças. Porque você fica com aquilo remoendo. Todo o seu organismo, os hormônios que são bons param de ser produzidos. Sabe, e você começa só a produzir coisas ruins. Então, em nome de Jesus, o último inimigo de uma vida de oração eficaz é a falta de perdão. Eu espero ter alcançado a tua vida nessa noite. Eu espero ter alcançado, irmãos, o teu lar nessa noite. Em nome de Jesus. Eu espero, de verdade, com essa palavra. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Orar diante de Deus. Em nome de Jesus. Orar, como nós falamos, se você quiser ver essa ministração, veja mais vezes. Compartilhe essa palavra com pessoas. É uma palavra tão assim, que pode ser tão reproduzida. Se você quiser os slides dessa ministração, eu posso passar para você usar, para você pregar para alguém. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Para a tua vida, para a tua família. Eu quero orar por você e nós vamos encerrar agora. Amém? Sim, e domingo nós teremos o culto de ceia e será maravilhoso. Os elementos serão entregues sábado. Você pode pegar os elementos sábado à tarde, e a partir das 3 horas da tarde, lá na igreja, terá uma equipe, né, preparada para lhe dar os elementos. Foi um sucesso. Não sobrou nada. Os elementos foram todos distribuídos. Nós distribuímos mais elementos do que na igreja. Então, na ceia passada agora, na última ceia. Tá? Então, você pode fazer parte dessa ceia. Deixa eu ver se eu tenho aqui sobre a ceia. Eu acho que eu tirei. Tá. Você pode pegar sábado, mas você pode dar o seu nome durante a semana. Olhe, guarde o meu. Né? Eu tenho 5 pessoas na minha família, eu tenho 6 pessoas na minha família, eu vou participar da ceia. Então, por favor, se você puder adiantar para que a gente possa fazer as porções de acordo com a necessidade, é melhor para a gente, vai facilitar e muito. Amém? Então, em nome de Jesus, eu vou orar por você. Domingo, ceia. Terça-feira, irmãos, nós estamos no Zoom. Só para tirar uma dúvida sobre quem não está entrando no Zoom. Irmãos, você não precisa ligar a sua câmera no Zoom. Né? Você pode acessar a reunião pelo Zoom, desativar a câmera, deixar no mudo o microfone, botar 2 fones de ouvido e ser abençoado. Amém? Então, em nome de Jesus. É bom se ver, é maravilhoso. A gente tem se visto, tem sido uma bênção. Mas se você não quiser se ver, mas quiser participar do Zoom, não deixe que isso seja um impedimento. Amém? O Zoom tem sido uma bênção. Terças e quintas tem sido uma bênção. E no sábado com jovens e adolescentes. Tem sido maravilhoso. Amém? Vou orar por você agora. Em nome de Jesus. Independente de onde você está, essa oração, ela vai te alcançar. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Eu creio na oração eficaz. E eu vou orar segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz
que nós devemos orar pelos enfermos e eu vou orar pelos enfermos. A Bíblia diz que nós podemos orar por mudanças. Que se orar em nome de Jesus, Ele vai manifestar aquilo que deve ser manifestado. Eu declaro em nome de Jesus uma semana. Pai, eu peço, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, que estão em casa, que estão em família e alguns sós, mas estão ouvindo a Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a vida deles nunca mais seja a mesma. A vida de oração deles seja diretamente impactada pela palavra. A vida de oração deles seja impactada. Eles entrem no nível mais profundo de oração, de relacionamento, de intimidade, de amor. Aonde o medo não tem vez, aonde a dúvida não tem vez, meu Pai. Eu creio que os olhos deles, Senhor, dele, dela, dessa família que está me vendo, Pai, que os olhos do entendimento deles foi aberto nessa noite. E eles estão prontos para entrar no nível de oração diferente. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que se encontram enfermos. Aqueles, Senhor, que estão com sintomas. E muitas vezes sintoma de Covid, Senhor. Eu oro agora em nome de Jesus. Sejam curados. Sejam curados. Em nome de Jesus. Sejam curados. Em nome de Jesus. E que a vida de Deus, o Espírito Santo que habita neles, vivifique o seu corpo mortal, em nome de Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor me ouve, o Senhor me ama e quer minha alegria. Eu oro com fé, sem medo e cheio de ousadia, de ousadia. Faça a oração pela sua família agora. Se você está com eles, orem um pelos outros agora. E se tem alguém no seu coração que você precisa fazer uma oração por essa pessoa, ore por eles. E eu também oro em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa trazer aos corações deles aquelas pessoas que eles precisam liberar perdão para ter suas orações respondidas. Em nome de Jesus, eu creio que hoje será uma noite de perdão. Será uma noite de refrigério. Será uma noite de liberdade. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. E eu declaro, Senhor, uma semana vitoriosa. Uma semana cheia da Tua paz, da Tua graça. Uma semana em que a Tua bênção será manifesta em suas vidas, à medida que praticarem a Tua palavra. Em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Noite de paz.
semana de paz, em